queria trazer para vocês, falando um pouco a respeito, que eu já tinha comentado que eu queria falar, a respeito da gestação e as diferenças, o que eu tenho percebido, quais são as dificuldades que eu tenho enfrentado. Nem falo tanto sobre a Helena, mas as dificuldades de gestar realmente dessa vez com antes, como que era. Uma das coisas que eu percebi muito, que pra mim está bem acentuado, é a questão da falta de ar. Mesmo que eu tive as outras gestações, eu não me sentia com tanta falta de ar como eu sinto agora. Eu sinto que todas as posições estão desconfortáveis para mim ficar sentada. Parece que ele espreme tudo. As meninas também, elas ocupavam bastante espaço. Mas essa gestação especificamente parece que ele ocupa muito mais espaço. Eu não sei se tem diferença na questão de posição. Mas eu sinto muito mais falta de ar agora do que eu senti nas outras gestações. E é difícil sentar, é difícil andar, ficar deitada também. Então, quando você tá em pé, você fica sentindo dor na virilha, as costas doem porque o peso é bastante. Quando você deita, dá falta de ar, porque não tem uma posição tão confortável. E ele se incomoda que eu encosto na barriga. É engraçado que toda vez que eu encosto a barriga na cama, ele fica empurrando, ele não gosta muito que eu encoste a barriga na cama. Quando eu tô sentada também, as costas doem demais, é horrível. Então, todas as posições, elas estão desconfortáveis. Como agora eu já estou entrando nas 33 semanas, que ainda é o 8º mês. Então, tá faltando pouco tempo, mas ao mesmo tempo falta muito, porque ainda tem um caminho pela frente. E aí é cansativo, porque eu falo, eu sinto falta de ar. Se eu tento fazer as coisas, eu sinto falta de ar, o peso também, aí as costas começam a doer. Eu tive dor nas costas, eu tive algumas coisas nas outras gestações também. Só que como eu falei, parece que dessa vez é pior. Não sei se é por conta de idade e não sei especificamente qual a razão, se tem a diferença de ser menino ou não, mas eu sinto muito mais agora. Uma coisa que eu também percebi é que, primeiro porque minha cesárea é muito recente, então eu sinto muito mais a cesárea agora do que eu sentia, né, nas demais gestações. E eu percebo também que a minha barriga, como dessa vez ela está crescendo mais para frente, geralmente de menina ela costuma espalhar, né? Ela cresce mais para os lados, então ela fica mais espalhada. Agora dele não, eu percebi que ela está crescendo muito mais para frente. E por conta disso, ela tá desenvolvendo muito pra frente, eu sinto bastante o peso. É tanto que tem dia que ele tá em cima da cesárea, parece que tá arrancando o meu couro, que dói muito. E aí eu tento ficar movimentando ele pra ele sair de cima da cesárea, porque dói. Uma coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês é que um dos motivos que eu sinto bastante dor na cesárea, quando eu fui ganhar a Helena, a médica chegou a falar que eu estava com uma queloide na cesariana pela parte de dentro, e por essa razão ela teria que retirar. Ela retirou um pouco mais de pele, ela teve que tirar para cauterizar aquele pedaço, porque por conta dos cortes, né, um em cima do outro, ele acabou criando aquela queloide por dentro, e aí ela precisou retirar na cirurgia. Ela me falou que ela precisou retirar a pele para consertar ali aquele lugar que estava com aquela queloide, né, juntando referente às demais gestações, mas outras cirurgias no caso. E aí, eu acho que por essa razão, né, conforme o útero vai crescendo, conforme o bebê vai crescendo e desenvolvendo, eu sinto muito mais a cesárea por conta dessa razão. E também por ser muito recente, né, foi, como eu falei, foi menos de 2 anos, foi 1 ano e pouquinho de diferença de uma para outra. E isso acaba sendo muito cansativo. Eu não estava pronta naquele momento, mas Deus faz as coisas no momento dele, né, no momento certo. E acho que foram várias razões. Eu acredito que também, em parte, tem um pouco do meu psicológico de não ter aceitado de primeira. Então, meu corpo não aceitou de primeira. Então, tem toda essa questão que acabou fazendo parecer tudo muito mais difícil também. Uma coisa que eu percebo também de diferença dessa gestação é que ele é muito ativo
Eu sinto muito mais, eu não sei se por ele ter mais força ou não, mas eu sinto ele muito mais ativo do que as meninas. Por mais que eu senti todas as três mexendo bastante, movimentando bastante, eu tenho a sensação que ele é muito mais forte que elas. Não sei, não diria nem muito mais ativo, mas muito mais forte. Eu realmente sinto uma força maior. É tanto que antes de eu descobrir que era um menino, eu já falava que eu achava muito estranho, porque as meninas tinham a movimentação delas e era uma coisa mais delicada, era uma coisa mais tranquila, que você via a barriga, você sentia a onda e era super tranquilo. Mas agora não, muitas vezes eu sinto dor, inclusive, quando ele se mexe, porque ele tem muita força, eu sinto os baques são maiores, e era uma coisa que eu não estava acostumada, porque como as três foi bem tranquilo pra mim, na questão da movimentação, eu sentia o movimento delas, mas foi super tranquilo. Dessa vez eu sinto que ele bate muito forte, ele se mexe muito forte. Eu sinto que ele tem muito mais força do que as meninas tinham quando eu estava gerando elas. E realmente eu vejo uma diferença, porque eu sinto ele, inclusive eu senti ele mais cedo do que quando eu engravidei das meninas. Também falam que por conta de costume, né? Porque eu já gerei, então eu já tenho conhecimento de como que é o movimento do bebê. Falam que esse é um dos motivos. Outra coisa que eu reparei, que é um pouco diferente, eu tive da Yasmin, mas foi só bem no finalzinho mesmo, que é um pouco de inchaço. Eu não tive inchaço das meninas, não, nem da Alice, nem da Helena. Nas pernas, mas da Yasmin eu tive um pouco, acho que é por conta do sobrepeso que eu tive, eu engordei muito na primeira gestação, foi um absurdo, né, eu ganhei bastante peso na primeira gestação, então acho que foi esse o motivo de eu ter inchado um pouco no final da gestação. Mas dessa vez eu percebi, eu tenho controlado bastante essa questão de alimentação, tenho comido mais frutas, né, cuidado um pouco melhor, não que eu não coma besteira, eu como sim, mas eu tenho tomado mais cuidado dessa vez, porque eu já tenho sobrepeso, então eu não queria causar nenhum mal e não ter nenhum problema durante a gestação também. Nem causar mal pra mim, nem pro bebê, enfim. E aí eu percebi que nessa gestação eu encho todo o final do dia. Bem irrelevante, vamos dizer. É uma coisa que praticamente não dá pra se notar. Eu percebo porque o meu pé, ele é bem magro, né? Apesar de eu ser gordinha, meu pé é bem magro. E aí eu consigo perceber que ele está ligeiramente inchado. E é um pouco do tornozelo e os pés. Mas é coisa bem básica. Depois que eu deito pra dormir, melhora, enfim. Mas como eu trabalho sentada, eu acabo que os pés incham. Só que é bem pouco, mas é uma coisa que eu notei que acontece agora, mas não acontecia nas minhas demais gestações, não era uma coisa que acontecia. Mas aí, como eu falei, a referente à disposição é diferente, eu não sei se por conta de idade, mas e por conta de ter também outros filhos já, né? Então eu percebi a minha disposição diferente, eu percebi que pra mim está sendo muito mais complicado dessa vez. Também por conta de rede de apoio, e aí tem vários outros fatores que acabam fazendo ser mais cansativo. Eu procuro fazer o que eu posso e como posso, não me cobrar tanto. Às vezes eu acabo me cobrando bastante. E o Danilo também me ajuda muito nessa questão, né? Porque agora ele tá, como ele está na parte de tarde, me auxiliando, então já tirou um pouco de peso. Eu tento não sobrecarregar a Yasmin, porque ela acaba me ajudando bastante, mas eu tento não cobrar tanto, ela me auxilia no que ela pode. Só que realmente eu sinto bem mais cansaço nesse momento, nessa gestação, do que nas outras. Por mais cansada que eu estava, parecia que eu descansava mais, parecia que eu estava mais relaxada e ficava mais tranquila. Mas é isso, eu já me estendi bastante falando a respeito. Basicamente falei algumas coisas que eu já tinha falado com vocês por aqui. E aí eu quis falar novamente para falar sobre um todo, né? Porque realmente tem sido puxado, então eu quis trazer e fazer um resumão, falar a respeito sobre a gestação e como está sendo nesse final para mim.
Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, curta esse vídeo, compartilhe o conteúdo para outras pessoas. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Deixe também aqui os comentários de vocês. Que tipo de conteúdo, o que vocês querem saber, tá bom? E ative o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!